Olá pessoal, aqui é a Ana Paula Simões, bem-vindos ao canal Software Mental. Nós queremos aqui expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Hoje nós vamos conversar aqui com a nossa colunista de publicações científicas, a Ivelise Vicenzi, que vai trazer para a gente aqui o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Lembrando ainda, antes da gente entrar aqui no nosso assunto especificamente, que nós temos na realização do canal Software Mental o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. Ivelise, bem-vinda mais uma vez. Tudo bom? Muito obrigada, Ana, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui de novo para conversar sobre livros, né? Um assunto muito interessante. Isso aí, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o Viktor Frankl e o livro dele Em Busca de Sentido. O que você traz aí para a gente hoje? Assim, o livro é muito interessante. O Viktor, ele é austríaco, né? Ele é de Viena. Nasceu em 1905, faleceu em 1997. Foi uma pena, senão eu ia fazer uma terapia com ele, porque o homem é realmente fantástico. E ele escreveu esse livro logo quando ele saiu do campo de concentração de Auschwitz. Em 1945, ele escreveu o livro inteiro em 9 dias. Né? Então, assim, Uau. Bem interessante. Então, o livro, a gente sempre fala assim, dá a impressão que ele vai contar os horrores da guerra. E ele conta, obviamente, os horrores que ele viveu no campo de concentração. Mas ele definitivamente não carrega nas tintas. Então, assim, ele conta as histórias, mas mais no sentido de ilustrar o que ele observava, como ele via. Então, é uma narrativa muito pessoal de como ele encarava essa situação, sem entrar muito nos detalhes dos horrores, sabe? Aquela coisa que a gente fica... Embora, é claro, que em vários momentos do livro, eu mesmo confesso, me emocionei, né? Sabendo da história deles. Ele conta, às vezes, um caso ou outro, mas para ilustrar como ele percebia as mudanças na psique humana do que propriamente para aumentar ou para realmente destrinchar mais aquele sofrimento que era Auschwitz. Ele perdeu toda a família, né? Perdeu o pai, a mãe, o irmão, a esposa. Parece que só uma irmã dele que se sobreviveu, né, a essa fase. Então, assim, o interessante do livro, para mim, eu acho assim, um grande ganho, é como que alguém, num sofrimento extremo, numa situação extrema, conseguiu não só perceber o valor da vida, né, o valor intrínseco da vida, como dar a volta por cima e, com as observações dele, criar uma técnica de tratamento para as pessoas que não conseguiriam suportar aquilo, que é justamente a chamada logoterapia, que a gente até pode conversar um pouquinho, né? Logos, ele é sentido, então logo é uma terapia do sentido. Por isso que o nome do livro é Em Busca de Sentido. É interessante, assim, imagina, né? Vamos nos colocar na situação dele, né? Você está ali preso sem justificativa, sem motivo nenhum, a não ser preconceito, né? Só por ser judeu, sem a perspectiva de sair dali, porque afinal tudo não tem sentido nenhum, né? Porque eu estou preso por uma coisa que não tem motivo, não tem lógica, não fiz nada de errado. Não tem como saber se vai sair ou se não vai sair. E, ao mesmo tempo, você tem um monte de notícia de pessoas e vê muitas pessoas definharem e morrerem. E eu acho interessante, né, na abordagem, e vamos entrar nisso daí, que ele aproveitou essa oportunidade para analisar caráter, né, o caráter das pessoas, que a situação extrema, né, ali que ele viveu, no caso, uma situação extrema de sofrimento, ela serviu para também clarear para ele o que é um ser humano de caráter ou não, de caráter fraco e de caráter ainda assim frágil, né? Que cede, né, a certas situações. Ele até coloca assim, né, que o que é ser humano? Ser humano é sempre escolher aquilo que se quer ser. Entende? Então, assim, nessa situação dramática, tinham aquelas pessoas que simplesmente parece que não tinham uma força interior, alguma coisa que a motivasse a vida. Então, eles colocam que é ir ao fio. Né? Ir ao fio era tudo cerca elétrica, né? Então as pessoas tocavam na cerca elétrica para cometer o suicídio. Outros tinham uma apatia tão grande do ponto de vista emocional. A apatia ela pode ser vista como uma ferramenta da alma para a autopreservação, assim, né? A pessoa fica naquele estado que é bem isso, é tudo tão provisório, tudo tão incerto, posso morrer no próximo instante, que não adianta você ter nenhum tipo de expectativa, então você perde até a expectativa, né?
Então, ela simplesmente ia definhando. Ele viu que não importava o tamanho da pessoa, isso é muito interessante. Então, tinham pessoas grandes, robustas, que ainda tinham, digamos assim, muita massa para queimar, que morriam muito mais cedo, definhavam muito mais cedo do que pessoas pequenas e magras, porque parece que ela tinha uma força interior mais forte. É isso que ele discute no livro. Que força é essa? O que seria isso? Qual seria o motivo de umas perecerem e outras não? Claro que em detrimento do que os caras lá escolhiam, né? Que se eles escolhessem que você ia para a câmara de gás, você ia para a câmara de gás, não importava a tua estrutura física. E tinham aqueles que se vendiam, entre aspas, para o sistema. Então, eles se socializavam muito com os alemães, com o pessoal da SS. Então, ele até coloca lá que, claro, há raras exceções, mas a grande maioria deles, eles tinham regalias que eles não tinham. Eles não comiam, era uma sopa rala só por dia, um pedacinho de pão, não tinha nada. Um frio abaixo de zero, os caras, alguns até sem sapato, ou com um sapato que não servia, né? Tipo, eles pegavam o sapato bom do cara, olha que loucura, e davam para eles, às vezes, até um sapato que não servia. Então, ele tinha que se virar com aquilo ali. Esses caras que cuidavam deles, que eram também prisioneiros, eles eram prisioneiros com regalias, eles chamavam de capos. Esses capos, então, eles não passavam fome, como eles passavam, eles até podiam se dar o luxo de fumar cigarro, né? Porque lá tudo os presos, eles eram meio que vendidos, assim como escravo, para a indústria alemã, principalmente a indústria armamentista, justamente para alimentar a guerra, né? E eles ganhavam lá um bônus ridículo da empresa que dava para eles. Então, assim, eles ganhavam lá 50 centavos, então dava 6 cigarros. Mas 6 cigarros você podia trocar por 6 sopas, 6 pedaços de pão, 6 alguma coisa, entendeu? Então, assim, só esses capos praticamente fumavam cigarros, ou aqueles que já tinham desistido da vida. Tipo, eu vou fumar porque eu vou morrer já amanhã ou depois de amanhã, tipo, a pessoa não queria mais viver. E esses capos, então, eles se vendiam por conta do cigarro, porque eles não precisavam passar tanto frio, eles tinham uma luva, ainda que por velha que fosse, um sapato melhor, tinham mais comida, ração, tinha uns até que nunca tinham comido tão bem na vida, tipo, lá fora eram pessoas com maior privação de alimentação, lá podiam comer à vontade, enquanto que os próprios presos, os colegas deles, não tinham essa opção. E ele até conta que esses capos eram piores do que os caras da SS, com medo de perder a regalia que eles tinham. Então, batiam com mais força, agrediam ainda com mais veemência, em função para não perder o cargo, porque senão eles iam ser depostos, assim, né? Tipo, substituído por outro. Você vê que é interessante, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. Por um lado, né? Tem já isso aparecendo aí nessa situação, e também tem outro jeito de conhecer a pessoa. Veja como ela reage ao sofrimento, né? Então você veja, né? Esses daí, então, diante do sofrimento, se bandearam para o lado dos opressores e, além disso, assumiram posições de poder ou se aproveitaram, né, da posição de poder para oprimir a própria aqueles de onde eles vieram, né? Aquela origem de onde eles vieram. Né? E o engraçado, assim, se a gente for pensar, é que o pessoal da SS, eles parece que já sabiam, era como se as pessoas que podiam fazer, era uma seleção negativa, digamos assim, não é? Uma negação do que a pessoa tinha de pior, então aquele tipo lá que pode ficar com a gente, nesse sentido de desumanizar, e aqueles que não se prestariam a esse papel. Então, quando a gente fala que o homem é aquilo que ele quer ser, é bem isso, você pode sucumbir, que nem os capos, você pode ser um mero prisioneiro de um campo de concentração, ou seja, aquela pessoa que a gente estava falando da apatia, da irritabilidade, que também não é só, claro, em função do processo emocional, né, a dramaticidade emocional que eles viviam, mas também não comiam e não dormiam. Então, é claro que essa junção desses fatores faz com que a pessoa fique extremamente apática e irritadiça. Mas, então, tinham esse tipo, mas tinham também aqueles outros que sobreviveram e tiraram algum partido disso. E não só sobreviveram, como mantiveram sua dignidade, a né? sua dignidade humana. Então, assim, muitos não entraram dentro dessa linha. Eles tinham até humor, olha que loucura. Dentro daquela apatia, daquela coisa, assim, esses que eram mais fortes, porque o humor tem essa coisa de a gente sobreparar um pouco a situação, né? Ouvir a situação por um lado totalmente novo, né? E isso é que gera essa sensação de riso, né? Nossa, isso é tão absurdo que você acaba rindo, né? E eles tinham esse humor. Até quando tomavam banho, um olhava para o outro, mundo pelado, lá magro, que era um saco de ossos, assim, literalmente.
Então, ainda que por alguns segundos, eles conseguiam ver alguma coisa para mantê-los vivos. Lembrando que o ser humano é essa coisa. A gente consegue ver muita coisa rica, né? Então, a pessoa ainda via sentido no pôr do sol, via sentido na brisa que ela andava no meio do um gelo congelante, um troço congelante, que era o gelo lá nos trilhos, né? Que eles faziam muita estrada. E o cara ainda achava bonito porque estava ao ar livre. Então, assim, você vê como a gente pode se contentar com o que você quiser, na verdade, né? Então vamos ver o seguinte, né? Ive? No livro ele diz, né, que o ser humano é aquilo que ele decide ser. Todo Sim. ser humano é aquilo que ele decide ser. Em outras palavras, não são as circunstâncias que fazem uma pessoa isso ou aquilo, mas sim como é o que ela decide fazer com as circunstâncias. Exatamente. Até porque no campo de concentração teve aqueles que decidiram se tornar os capos, teve aqueles que decidiram manter sua própria dignidade, né? E até morrer, né? Até preferiam morrer do que sucumbir, né? Àquela degradação, né? De caráter, nem tão física, de caráter. Então, todo ser humano é aquilo que ele decide ser. E o que está na base dessa decisão? Porque, pelo que eu entendi ali do livro, né? Ele percebeu alguns elementos internos. Porque se não está fora, se não é a circunstância que faz com que eu decida por isso ou por aquilo, é alguma coisa dentro de mim. Então, o que são essas coisas dentro de mim que me fazem decidir por uma coisa ou por outra? Eu ser isso ou ser aquilo? O que é isso? Na ideia, assim, geral, é justamente esse sentido de propósito, o sentido da vida. O sentido da vida não é só a gente pensar num projeto que pode, eu quero fazer tal trabalho, né? O sentido da vida ele vai mudar ao longo do tempo. No caso deles lá, o sentido da vida para aqueles que desejavam era sobreviver, a subsistência. A gente pode ter um trabalho, depois que se atinge um objetivo naquele trabalho, o teu objetivo de vida já pode ser outro, o seu sentido da vida pode ser outro. Mas o sentido da vida não é um sentido de utilidade, é o sentido de dignidade. Então, ele diz que toda vida ela é válida, é digna intrinsecamente, porque ela é a vida. A gente, é como se fosse um presente que você ganha, digamos assim. E esses que sobreviveram, eles viram no sofrimento um sentido. Então, não é um sofrimento pelo sofrimento, é um sofrimento pelo sentido, que é o que a logoterapia busca fazer, colocar o indivíduo perante ele mesmo para que ele ache um sentido. Ele tem que optar pelo quê, por quem ou por que atividade ele se julga responsável. Então, até para você ter uma ideia, assim, na logoterapia, para a gente entender, ele fazia logoterapia no campo de concentração. Ele via que algumas pessoas tinham essa premissa de ver a dignidade em todas as ações. Ele criou a logoterapia enquanto estava ainda no campo de concentração? No campo de concentração, observando, porque assim, no livro ele começa desde o desembarque, como é que era a fome, como é que era tudo, entendeu? Ele até coloca que eles passavam tanta fome que eles não tinham instinto sexual nenhum. Tudo era amontoado, eles dormiam todos amontoados e nunca ninguém tentava nada com ninguém. Porque tudo fica em segundo plano, a sobrevivência maior. Eles só pensavam em comida. Diz que o pessoal só sonha com comida, falavam obsessivamente em comida, porque era a única coisa que eles tinham para poder se manter vivo, né? Então, assim, essa análise que ele faz de cada período, de cada situação, daqueles que sucumbiram, daqueles que não viam sentido na vida, é que fez. Na verdade, o que manteve ele vivo, a real, é que ele tinha um manuscrito, quando ele foi preso com um manuscrito científico, né, que ele era professor universitário e tal, com um manuscrito que ele queria publicar. Enquanto todo mundo conseguia preservar os anéis, os dentes de ouro, que podia depois trocar por comida, por alguma outra coisa, tudo era nesse sentido, né, de poder trocar depois, ele tinha medo que o livro dele, pegasse o livro dele, que aquilo lá era a joia dele, na verdade. E foi para os Beleléu. Entendeu? Mas ele falou assim, cara, mas então, quando ele pegava qualquer pedaço de papel, ele tentava reescrever aquele manuscrito, para não perder a ideia. Mas aí ele começou a observar que tinha coisas muito interessantes, muito pungentes acontecendo em torno dele, que por que uma pessoa sucumbia e outra não? Por que uma pessoa miudinha, magrinha, conseguia às vezes sobreviver melhor do que uma pessoa mais bem dotada fisicamente? Então, o que tinha dentro dela? Que era esse senso de dignidade. De que a vida, achar que a sua vida, independente da situação que estivesse, provisória, como aquela horrorosa que eles estavam vivendo lá, ela tinha um sentido, ela tinha um significado.
Fosse por alguém que estava esperando lá fora, fosse por um projeto que ela queria fazer, fosse porque ela queria ainda desenvolver alguma habilidade, entendeu? Mesmo que lá naquele momento ela só quisesse sobreviver. Tá, a sobrevivência está mais ligada a, vamos dizer assim, a um instinto imediato e à utilidade, então, da vida. Porque até certo ponto os capos também estavam ali para sobreviver. Estavam ali para sobreviver. Mas veja, daí tem uma diferença quando a gente fala em dignidade entre utilidade e dignidade. A utilidade é justamente essa questão assim, ó, da pessoa produzir, ela ter um desenvolvimento de alguma habilidade. Eles não tinham nada disso lá. Se você olhar a vida deles, era totalmente, entre aspas, sem sentido, porque eles não tinham uma utilidade. Eles tinham utilidade para os campos lá, para construir estrada, para não sei o quê, para um propósito que jamais foi deles, ao contrário. Era o antítese do que eles pensavam. Mas, assim, a dignidade, ela é diferente porque ela não tem relação com a utilidade. Então, a sociedade hoje, até ele coloca isso no livro, a sociedade hoje é muito voltada para a questão da utilidade. Então, assim, todo mundo tem que ser bem-sucedido e feliz. E ainda tem uma predileção por jovens. Então, assim, é bem-sucedido, feliz e jovem. Tudo que foge desse horizonte não é bem-vindo, é como se fosse uma coisa inútil, uma vida inútil. Então, o velho é inútil, a pessoa com deficiência é inútil, a pessoa com uma doença grave é inútil, como se a vida dela não tivesse um sentido, não tivesse significado. Então, é isso que ele via no campo de concentração, que aquelas que se mantinham vivas continuavam vendo dignidade independente da situação que era. Mesmo lutando pela sobrevivência, eles achavam que tinha que lutar pela sobrevivência porque havia dignidade naquilo. Então, vamos lá. A gente está, nos dias de hoje, é muito claro para a gente entender a valorização que se dá à utilidade, que é o quê? A pessoa ser produtiva, ela gerar resultados para seja lá o que for, né, para o trabalho, Para a sociedade. Para a sociedade, ela produz, ela, né, tem essa questão de ser produtiva. Tanto que, enquanto ela está em idade produtiva, vamos dizer assim, ela tem um sentido, né, na vida. E, a partir de um certo momento, ela deixa de ter sentido porque ela deixa de ser produtiva no mesmo ritmo ou no mesmo volume, né, na mesma capacidade que tinha quando jovem, por exemplo. Daí a extrema valorização da juventude. Nessa nossa cultura ocidental, pelo menos, né? Mas tá, então já existe então uma distorção na sociedade atual, então já, porque já valoriza mais a utilidade, valoriza fortemente a utilidade. O que seria um exemplo que seria um contraponto para ilustrar, porque talvez não esteja claro, né, para quem está escutando a gente, qual que é a diferença de se dar valor à dignidade e não tanto à utilidade? Quer dizer, não está tão preocupado na capacidade produtiva, de entrega, de resultado da pessoa. Isso é importante, mas não é esse o ponto. O ponto principal que define o caráter da pessoa, a força dela, né, a integridade dela, é a sua dignidade. O que define isso, então? Eu acho assim, ó, que a dignidade ela tem muito a ver com o valor intrínseco que a pessoa tem porque ela é um ser humano. Todo ser humano, ele é único. Ele até coloca o sofrimento pelo sofrimento, seria masoquismo, é burro. Mas se você usar o sofrimento como uma forma de você melhorar aquilo que você tem dentro de você, ou seja, lapidar situações que às vezes na fartura você não muda, né? Isso tem um valor. Então, assim, ó, é você achar que uma pessoa que tem uma deficiência física grave, ela tem um valor. Se você tratar ela como uma coisa, então você está vendo pelo ponto de vista de utilidade. Se você olhar para ela como um ser humano, der a ela as condições mínimas para que ela tenha uma vida com qualidade, você está tratando ela como um ser digno. Então, a dignidade tem alguns elementos de autoestima? Tem. De valorização. De valorização das pessoas. Sabe, a valorização das diferenças. A valorização das diferentes formas de se manifestar. Valorização da diversidade. Eu acho que a gente tem que... Hoje, a gente não valoriza isso. Nada. A vida não tem valor nenhum. Tanto é que a gente vê aí que os caras matam por R$50, por uma bicicleta, por qualquer coisa. Então, esse é o valor básico da gente, a gente entender que tudo que está aqui, ela tem um significado. E para a pessoa que não tem essa noção do valor que ela tem, que ela se deixa, digamos assim, moldar pela sociedade, que é extremamente... É uma pressão muito violenta, né, para você ser eternamente jovem. Não é à toa que hoje se gastam, não sei quantos bilhões na indústria cosmética, em cirurgia plástica, como se você pudesse retardar o tempo. Porque parece que se você não for velho, anti-higiênico, chegamos numa sociedade assim, ser velho parece que a gente é anti-higiênico, antiprodutivo,
como se você não tivesse nada a ensinar, nada a fazer, nenhum sonho a resgatar, entende? Então eu vejo que hoje a dificuldade é essa, tudo tem que ser útil e não necessariamente tudo tem o direito de existir. Dignidade então está ligada a isso, ao direito Ao de existir simplesmente por estar vivo. Porque você é único. E existir de uma forma digna, né? Uma forma sadia. Digna que não necessariamente seja sem sofrimento, digna que não necessariamente seja sem circunstâncias extremas. Se você for pensar, a situação provisória de um campo de concentração, ela é extrema. Mas tem várias situações provisórias que limitam tanto o ser humano que ele não vê futuro, ele não consegue vivenciar futuro. Por exemplo, uma pessoa desempregada. Que futuro ela pode ver? A vida dela parece que está toda em stand-by. Nossa sociedade, como é que ela vai viver aqui sem isso? Uma pessoa com uma doença grave, que ela não sabe se ela vai sobreviver, e se sobreviver, com que sequelas. Então, assim, são situações provisórias. E que a pessoa tem que ter muita força de caráter, força de vontade, ele chama isso vontade de sentido, de olhar para si mesmo e dizer assim, cara, o que eu tenho que eu posso me apegar porque é único? Na verdade, todo mundo é único. Ele até coloca, o seu sofrimento é único. O universo, dentro do contexto do universo, só você vai passar por aquele sofrimento daquela forma. Porque só você tem essa história, só você tem essas habilidades, só você tem essas dificuldades, entende como? Então, essa coisa de ser único, de ser singular, é que é a base da dignidade, valorizar a singularidade de cada um. É isso. Ouvindo assim essas falas, né, essa abordagem, né, do Viktor Frankl, me lembra muito a depressão, né? A forma como ele diz ali, né, que são as reações das pessoas a essa falta de perspectiva, que é, por um lado, a apatia, por outro lado, a irritabilidade, né? Por exemplo, né, a pessoa não tem o que comer, né, no campo de concentração, não tem o que comer. Chega uma hora que a própria fisiologia dela já começa a dar essa reação, né, de apatia e de irritabilidade. Mas a gente vê também no mundo, né, fora do campo de concentração, nesse mundo nosso do dia a dia de hoje, muita essa reação, né, essa forma de viver o mundo de maneira apática e irritadiça também. E causada muitas vezes pelos estados depressivos, né? O que a gente poderia fazer de correlação entre uma coisa e outra? Ele coloca assim no livro uma coisa bem interessante, assim, que ele fala da neurose de domingo. Então, a neurose de domingo é justamente aquela pessoa que ela corre durante a semana toda e no domingo ela fica ela com ela mesma. E aí ela não sabe o que a move. Então, ela entra num processo de depressão ou ansiedade crônica, entendeu? Porque ela quer muito corre muito atrás das outras coisas, mas ela não sabe exatamente o que ela quer. E às vezes não sabe também nem o que ela sente, o que ela gostaria. Isso então ele coloca isso, mas já desde o Rolomei, que é um outro autor que também fala, O Homem em Busca de Si Mesmo, que é um livro muito legal também, coloca essa coisa que, a partir do século XX, o homem vive uma crise de vazio sem precedentes. É como se um homem moderno não conseguisse se achar a sua singularidade no meio de uma massa. Né? Que a gente sempre parece que a tendência é trabalharem a gente como massa, né? A gente não é trabalhado como individualidade. Então, esse vazio é porque as pessoas não têm contato consigo mesma. Então, elas não sabem nem o que elas querem e nem o que elas sentem. Então, é muito difícil, às vezes, sozinhas, sem uma terapia ou uma ajuda, elas começarem a racionalizar aquilo que para ela, de fato, tem valor. Aquilo que realmente é capaz de dar um sentido para a sua própria vida, que nem sempre é um sentido positivo, como a gente falou, um sentido de um trabalho, alguma coisa. Às vezes o sentido dela é encontrar sentido na dor, no sofrimento, que não é fácil. Passar por uma doença degenerativa, passar por uma doença terminal, é muito complicado. Então, assim, como que você mantém você ainda como ser humano lutando nessa condição? Tem uns que sucumbem rápido, né? Na doença terminal e tal, quando tem um diagnóstico, tem pessoas que não. Então, esses autores colocam que esse vazio, hoje, é em função disso, é que a gente corre tanto atrás de outras coisas que a gente esqueceu de fazer, talvez, esse processo consigo mesmo, né? De autopercepção. É aquele negócio, né? Mas por que eu corro tanto todo dia? Para quê? Né? Aí no domingo dá essa parada, mas
Por que eu estou fazendo isso mesmo? É o dia que mais tem suicídios. Olha que loucura. Então as pessoas se matam porque elas não conseguem. Hoje o suicídio também está uma epidemia, né? Principalmente entre jovens, o que é muito problemático, muito preocupante, por conta dessa... O que eu vou ser, sabe? Você vai ser o que você quiser ser. Agora, como é que você vai fazer isso? Às vezes a pessoa não tem ainda ferramentas para a gente poder ver isso. Então, por exemplo, no sofrimento, ele até coloca aqui todo mundo fala, né, que hoje na sociedade é assim, se você tem um problema, você não é feliz, parece que você é um caso médico, né? Você tem que procurar ajuda, porque você é normal, você não está. Felicidade virou meta. Virou meta. Então, assim, mas escuta, se você não está bem, será que você já tem uma neurose? Não, nem todo conflito é neurótico. Muito pelo contrário, a neurose a gente considera isso, né? Esse conjunto, digamos, de problemas psíquicos que gerados, né, por um estranhamento do indivíduo com relação à realidade, que gera problema físico e emocional para a pessoa. Mas nem tudo tudo é neurose. Por quê? Porque um certo conflito, uma tensão entre aquilo que se é e aquilo que se pode ser, ela é positiva para a nossa mente. Senão a gente seria sempre estagnado. A gente nunca correria atrás de melhorias. Então, viver dessa tensão do que se é e do que se pode chegar, aonde se pode chegar, ela é positiva. Isso é um conflito? É um conflito. Gera algum nível de sofrimento emocional? Claro que gera. Até você chegar a uma condição de ter já algumas ferramentas que já te oportunize, você vê a próxima etapa, você ainda está no escuro, né? Tipo, fecha uma porta e não abriu a outra. É esse o momento. E o que o Viktor Frankl sugere como talvez procedimentos ou ferramentas para a pessoa encontrar esse sentido? Porque às vezes a pessoa não parou para pensar nisso, né? Falou, mas então, tá, eu estou aqui só respondendo ao que eu acho que é o que eu tenho que fazer, mas no fundo eu não sei bem por quê. Então vamos dizer que a pessoa queira começar a buscar isso. Como é que ela faz? Eu acho assim, ó, pelo que a gente viu aqui no livro, tem uma das coisas bem legais que ele coloca assim, que ele coloca uma frase do Nietzsche que fala assim, ó, quem sabe o porquê suporta quase todo o como. E isso é muito legal da gente pensar. Então, o primeiro lugar é essa coisa da gente que vê os valores, né, os valores que você tem. Mas se você não sabe nada, o que ele coloca aqui é muito interessante, dizer assim, olha, não busque o sucesso. Não busque o sucesso. Quanto mais você busca alguma coisa e coloca aquilo como um alvo racional para você, menos chances você tem de atingi-lo. Porque você fica numa ansiedade tão grande que só aquilo é o teu resultado, ou só aquele é o teu objetivo, que você esquece todo o resto. E qual a sugestão dele? Então, assim, ele coloca lá, por exemplo, um caso de uma pessoa que tem insônia. A pessoa quer muito, muito, muito dormir. Aí ele usa a vontade paradoxal, que é a base da logoterapia, que é justamente o contrário. Então, coloque para você como meta não dormir. Você vai ver que o sono vem mais rápido, porque a ansiedade, na verdade, ela te paralisa, porque você quer muito aquela condição. Parece psicologia reversa. Exatamente. É como se fosse a antítese daquilo que você quer. Então, o sucesso é a mesma coisa. Se você só busca o sucesso, mais difícil vai ser você atingi-lo. Ele só pode, o sucesso, como a felicidade, ele coloca, só pode vir como um efeito colateral, olha que loucura, de quando você está engajado numa meta maior do que você e que transcende esse processo todo. Então, é um efeito colateral. Então, a questão é identificar os próprios valores. Por causa dos valores, você está engajado em algo que é maior do que você. Que você, exatamente. Você tem noção dos seus valores, se jogue na vida. E aí as respostas vão vir. Se a gente ficar muito enfurnado, não, tem que ser isso. Porque às vezes também ele diz que essa angústia que a gente tem é da nossa incapacidade ou incompreensão racional sobre aquilo que você está, sobre o sentido da sua vida. Eu sou um exemplo típico disso. Passei anos fazendo isso. Fiz vários tipos de terapia, fiz vários tipos de autopesquisa profunda, porque eu achava que eu tinha que chegar naquele ponto. Mas aí eu fiquei pensando, chegou um tempo assim, cara, eu cansei disso. É quando você cansa, parece que você dá aquele, não quero mais saber desse negócio, começa a vir uma dica aqui, uma dica ali, as sincronicidades vão te dando um caminho. E é quando você parece que esquece de você sai daquela situação ensimesmada, é que as coisas começam a acontecer. Sempre alguma coisa maior do que você. E aí você se engaja naquela condição. Eu até coloco o exemplo de um senhor que foi lá buscar terapia com ele e ele chorava, ele tinha perdido a esposa há 2 anos, ele chorava muito
pela perda da esposa. Ele não conseguiu se conformar. Ele não via sentido naquele sofrimento dele, por que ele precisava passar por aquilo. Aí ele parou e pensou assim, tá, e como é que é a sua esposa com o senhor? Aí ele contou toda a relação dos dois. Ela era muito afetiva, era muito apegada, muito dependia de mim para tudo. Aí ele falou assim, você já imaginou se fosse o contrário? Aí ele parou e falou assim, puxa, muito melhor que seja eu do que seja ela. Então o sofrimento dele agora tinha um sentido. Era poupar ela. Alguém que você ama. Você vê, então, assim, o sentido para aquele sofrimento dele era poupar a companheira dele. Então, mesmo no sofrimento, ele achou um sentido para aquela fase de vida que ele estava passando. Então, você falou duas coisas já aí. Uma é a pessoa identificar os seus valores, para daí se engajar em causas maiores do que ela própria e que tenham identidade com esse valor, né? E esse segundo aspecto que é rever, né, revisitar o sentido do sofrimento, né? Olhar o sofrimento por um outro lado. Poderia ser diferente, por um outro ângulo. Que, de novo, se você for olhar, fora de você. Entendeu? A lógica, porque mesmo ele fala assim, como se fosse sua companheira. Então é melhor ele sentir a dor do que ela. Mas é por ela. Entendi. Não é por ele. Tem um terceiro ponto aí para a gente poder ir fechando a nossa conversa de hoje? Vamos, qual seria? Esses dois princípios a gente então identifica como sendo a forma de lidar com a vida, para dar sentido a ela, para daí dar sentido ao sofrimento, para também a pessoa ter mais o senso de dignidade do que o de utilidade. Tem mais alguma dica que ele dá no livro que a gente possa destacar nesse sentido? Olha, eu acho assim que a maior dica dele, assim, em termos, para mim, pelo menos, foi o que mais me chamou a atenção, é essa condição da gente se sentir único. Eu acho tão difícil a gente se sentir valorizado só porque a gente é único. Ninguém tem a minha história, ninguém tem o meu corpo, ninguém vai sentir como eu sinto, ninguém vai ver o céu da mesma cor que eu vejo, entende? Essa coisa da gente perceber isso na gente, que é um processo de autoaceitação, de autoconhecimento, de autoestima, que eu acho que é muito... Hoje em dia é difícil da gente manter porque a gente se compara demais com esse modelo de felicidade, de corpo perfeito. Eu não sei o que vai ser essa nova geração com a internet hoje, né? Que põe modelos inatingíveis praticamente e acham que aquilo é o padrão. Não é o padrão, gente. Não vai ser o padrão. Então eu acho que essa coisa que ele colocou da dignidade foi o que mais a mim, pessoalmente, mais me marcou. É ver o meu próprio valor intrínseco acima de qualquer situação. E de que eu sou única, né? E que eu posso usar isso para alguma coisa. Então, eu achei muito, muito interessante, né? E a onda hoje, assim, que eu vejo na sociedade, está muito na coisa do niilismo, né? Que a gente chama que é justamente essa desvalorização total de sentido, né? Das coisas, é a morte do sentido. Tudo é por acaso, não, como se nada tivesse uma razão de ser. Não tem uma razão de ser, sim. Se a gente parar e perceber, tem sim. Então, achei o livro, eu recomendo a leitura para qualquer pessoa, mesmo aquelas pessoas que não estão se sentindo nesse vazio existencial, que não sofrem, não padecem desse mal, que é o mal do século, né? Que é a origem da depressão, da ansiedade crônica, da síndrome do pânico, de vários outros transtornos hoje psíquicos que nós temos. Mas pela história de vida dele, é muito difícil você ver uma pessoa que passa pelo que ele passou, usar isso como uma ferramenta para ajudar outras pessoas naquilo que ele observou, criando uma nova técnica de lidar com as pessoas que ele coloca que é o sentido, né? Que é realmente importante. Muito bom. Então, minha gente, fica aí a dica de leitura, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que a partir da experiência que ele próprio viveu na pele, né, de estar no campo de concentração, sobreviveu a um campo de concentração, Auschwitz, que foi um dos mais violentos que teve na época, sobreviveu e triunfou, vamos dizer assim, né, a essa experiência, e criou, inclusive, uma abordagem terapêutica, que é a logoterapia. Vale a pena a leitura, né, Ivelisse? E vale a pena também como uma forma, imagina, gente, o quanto de mindset esse cara não teve que mexer, modificar, mudar, e ajudou muita gente a mudar também ao ressignificar o sentido das coisas, né, que estão acontecendo no seu entorno. Então fica a dica aí de leitura como mais uma ferramenta, mais um conjunto de conhecimentos aí para ajudar a gente a desenvolver o nosso mindset, tá certo? Então, nós vamos encerrando por aqui mais esse episódio aí da nossa série de recomendações literárias. Obrigada aí pela sua presença, Ive. E eu aqui agradeço, muito obrigado e até uma próxima. Isso aí, logo logo estaremos com mais uma dica de leitura para vocês e a gente vai encerrando por aqui.
chegamos ao final desse nosso episódio do podcast. Por que a gente trata desses temas aqui no nosso canal, gente? Porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades para aquelas pessoas que expandem suas fronteiras mentais. E você, eu, Ivelisse, todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. Siga aí o nosso canal, então, convide as pessoas que você conhece que possam se beneficiar com esses conteúdos. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais e fiquem de olho, a gente toda segunda-feira está com um novo conteúdo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.